Olá, superar desafios é de humanas. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pode ser um bom dia, pode ser uma boa tarde, pode ser uma boa noite. Aqui independe do horário onde a gente está conectado. O que é realmente relevante é que nós estamos juntinhos aqui nessa trajetória do novo ensino médio, desse nosso aprofundamento que trabalha com cultura material e imaterial. Eu sou o professor Alcides Guerreiro, minha especialidade é em História, mas aqui, como você está vendo no LED, a gente está trabalhando de uma forma interdisciplinar. Olha lá, a unidade curricular Superar Desafios é de humanas. No mundo está tudo interligado, se compondo com o aprofundamento, e esse componente é o 3, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. A gente está na atividade integrada número 5, essa é a primeira aula, e a gente vai falar de protagonismo comunitário. Produça, volta para mim, sabe por quê? Porque uma coisa que eu acho muito bacana é o apelo que o Centro de Mídias, que as aulas aqui têm, junto da galera que precisa de algumas necessidades especiais. Por isso aqui vai a minha descrição. Eu sou um homem de mais de 50 anos, uso barba, estou de óculos, a cor predominante em mim é um cinza esverdeado, embora eu tenha cabelos compridos, hoje eles estão presos, eu uso óculos. E para nos acompanhar aqui nesse trabalho de Libras, que é super importante, a gente tem o Ezequiel. Dá um tchauzinho, Ezequiel. Olha lá, Ezequiel, todo meninão feliz. E a gente tem depois, no andar dessa aula, o trabalho do Marco. Muito bem, vamos voltar para o LED agora. A habilidade que a gente vai trabalhar é a habilidade número 104, que é analisar objetos, vestígios culturais, tanto de cultura material como imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e inseridas no espaço. O objetivo dessa aula é debater alguns procedimentos que falam sobre a integração de uma comunidade, discutindo o que essas comunidades precisam, as chamadas demandas locais. E a gente vai abrir a nossa aula falando de algo que é muito comum, que faz parte de uma forma direta, indireta, transversal aos conteúdos que nós trabalhamos, seja ele de humanas, seja eles de exatas ou seja eles de biológicas, que é cidadania política. O que é cidadania? Volta para mim, produça, volta para mim. É muito curioso que a concepção, a ideia que nós temos de pessoa, ela muda ao longo da história. Se eu perguntasse hoje para a Produça, para qualquer pessoa que me cerca, e inclusive para você que está me olhando, o que é uma pessoa? Você ia dizer, olha, eu sou um ser humano. Basta ela nascer numa condição humana que ela é uma pessoa. Mas nem sempre foi assim. A gente vai perceber que a condição de pessoa, ela variou na história a partir do momento, principalmente em que se ampliaram, notem bem o que eu estou dizendo, em que se ampliaram as noções de cidadania. Tá bom, professor, e o que é cidadania? Cidadania é você ser compreendido não só como pessoa, mas principalmente como uma pessoa que tem direitos assegurados pelos governantes, direitos assegurados pelas instituições. Uma coisa curiosa é que a primeira vez que surgiu a palavra
cidadão foi na Grécia Antiga, que daqui a pouco a gente vai explorar com um pouquinho mais de profundidade. Lá foram criadas as primeiras noções um pouco mais amplas de cidadania. Mas a expressão cidadania, ela vai se popularizar com mais ênfase e com mais força a partir de um fenômeno revolucionário que muito provavelmente você já ouviu falar, que foi a Revolução Francesa de 1789, que inclusive teve como inspiração essa mesma noção de se ampliar a cidadania. Ok, guerreiro, você está dizendo tudo, mas não me contou o que é cidadania. Cidadania, eu estava falando para ti sim, é você ter direitos assegurados pelos governantes. E quais são esses direitos? Olha lá, uma das primeiras noções de direito que nós temos, e que historicamente foi evoluindo, como eu já falei, é o direito à vida. A ideia de que ninguém tem o direito de atentar contra a sua vida de forma arbitrária, ilegal. Outra noção de cidadania, talvez essa seja a que nós mais debatemos nesse mundo contemporâneo ao qual compartilhamos, é a ideia de participação política. O direito ao voto, o direito às livres ideias, desde que, evidentemente, sejam responsáveis e coerentes com o bem-estar social. Ninguém aqui, pelo amor de Deus, pode defender a liberdade de expressão se essa liberdade de expressão é usada para atentar contra direitos consagrados da humanidade, também chamados de direitos humanos, sendo o primeiro deles aquele que eu até já comentei, o direito à vida. Mas, ao longo do século XX, as noções de cidadania foram aumentando. Não é só o direito à vida. Não é só o direito à participação e à composição política. A cidadania, ela foi trazendo consigo nessa evolução direitos mais profundos, mais intensos, mais inclusivos. Por exemplo, o direito à moradia, o direito à formação educacional, o direito à saúde, o direito à dignidade, o direito à isonomia. Ô, professor, agora você falou uma palavra difícil. O que é a isonomia? Isonomia é quando as pessoas são tratadas de forma igual perante a lei. Uma pessoa não pode ser segregada e tratada de uma forma prejudicial se ela for pobre, se ela tiver uma etnia diferente, se ela tiver uma nacionalidade diferente, se ela tiver uma idade diferente. Todos devem ser tratados da mesma forma. Todos são iguais perante a lei. Isso é cidadania. Mas vocês perceberam aqui no slide, que eu estou falando de cidadania política. E aí a gente vai centrar um pouquinho mais os nossos comentários. E eu vou associar isso, vamos pro LED, produção, bota lá no LED, olha lá, pintou mais um esqueminha, né? Quando eu falei de cidadania política, vocês estão olhando aí uma imagem que descreve a nossa Carta Constitucional, que foi promulgada pela última vez em 1988, a chamada Constituição Cidadã. Nossa, professor, que coincidência! Por que Constituição Cidadã? Porque foi a Constituição que mais ampliou os direitos das pessoas em relação às instituições. Ela ampliou tanto, ela incluiu tanto,
que ela é considerada uma das mais modernas do mundo e ganhou o apelido que eu falei para vocês, a Constituição Cidadã. Mas vocês estão vendo também outro objeto aí, né? Outra animação. Vocês viram aí democracia política e o que é, com um quadrinho das pessoas discutindo, debatendo. Gente, se eu perguntar para a grande maioria das pessoas qual é a noção de democracia política que elas têm, elas vão dizer algo que nós, inclusive, já comentamos aqui. Direito ao voto. Eu vou escolher os meus representantes que vão atuar defendendo os meus interesses, seja na Câmara dos Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, seja um prefeito, seja um governador, ou seja, o presidente da República. O que nós temos agora que trazer de uma forma um pouquinho mais ampla é que quando a gente fala de democracia política, a gente deve ir além apenas das eleições. Porque as eleições acontecem, via de regra, a cada 4 anos, não é isso? Entretanto, a nossa vida acontece todos os dias. E por que não exercer a democracia política de forma cotidiana? E como dá para fazer isso, professor? E aí eu me remeto novamente à história. Lembra que eu falei para você que o primeiro sinal de democracia surgiu na Grécia Antiga? Inclusive, ela é uma palavra que traz na sua etimologia, que traz na história do próprio vocabulário, as características desse sistema. Demo, em grego, significa povo livre, o cidadão. E cracia significa forma de governo. Alto lá! Eu falei que a democracia teve as suas primeiras noções na Grécia Antiga, mas ela não era igual à democracia que você conhece, e sabe por quê? Porque a noção de pessoa que os gregos tinham na antiguidade não é a mesma que nós temos hoje. Como assim, professor? Você sabia que os gregos não consideravam as mulheres pessoas? Você sabia que os gregos sustentavam sua economia através de trabalho de escravizados, principalmente prisioneiros de guerra? Estamos falando de uma sociedade onde a maioria da população era excluída até de ser pessoa. Porque não era livre e porque não era homem. Então, a questão, o requisito para que você seja considerado pessoa, e a partir daí, e só depois daí, você ser considerado cidadão, trazia consigo essas obrigatoriedades. Ser um homem livre. A partir desse momento, a partir, melhor dizendo, dessas duas características, você é um cidadão e você faz a democracia todos os dias. Nas grandes polis gregas, principalmente tomando como referência Atenas, existia uma grande praça, a Ágora. E lá os cidadãos se reuniam para debater as questões coletivas. Olha o que eu vou dizer, todos os dias. Professor, deixa eu ver se eu entendi. É como se todo cidadão fosse um vereador, um deputado? É mais ou menos isso. É claro que atualmente esse modelo ficaria muito mais complicado em virtude do tamanho das populações e, é claro, pelo fato de, felizmente, nós temos ampliados essas noções de cidadania, que inclui agora qualquer pessoa. Nós não vivemos numa sociedade escravagista e nós tratamos com isonomia qualquer tipo de escolha religiosa, qualquer característica de ordem de gênero, qualquer etnia. Isso está no plano
das questões individuais. Vamos voltar para o LED aqui. Porque a gente vai começar a trabalhar o seguinte: quais mecanismos de cidadania política democrática você conhece? E eu já antecipei essa questão quando eu falei que a grande maioria das pessoas, se a gente reproduzir essa pergunta, vai responder: eu conheço a urna eletrônica, eu conheço o processo eleitoral, que, como também já vimos, acontece a cada 4 anos. Vamos evoluir. Olha lá. Nós estamos concluindo, quando a gente fala de cidadania política, que ela é a participação política de forma democrática, ou seja, popular. E como nós estamos falando do nosso período, que foi muito mais inclusivo e que é regrado por uma Constituição que ampliou os nossos direitos, essa participação, ela é democrática. E ela também tem que ser ativa. E no decorrer da aula, a gente vai centrar essa palavra. Como assim uma democracia ativa? Uma democracia, já vou dar um spoiler aqui, uma democracia que vai além da espera a cada 4 anos para que a gente exerça o direito ao voto. Mas, via de regra, a gente escolhe os nossos representantes e esses representantes vão formular e administrar o Estado a partir de políticas públicas. Você está olhando aí no LED, você está acompanhando comigo. Políticas públicas, ela é feita a partir de processos, onde nós temos etapas, nós temos leis, nós temos regras que vão elaborando as normas institucionais, e essas normas institucionais, elas devem atender às necessidades da sociedade, que aqui você está lendo como demandas sociais. E olha lá, nessa pegada, você, principalmente para esse jovem que já tem mais de 16 anos, você vai lá e escolhe os seus representantes, que, como você também está lendo, são eleitos pelo povo. Vereadores, deputados, prefeitos, governadores, presidentes. Lembrando algo super importante, né, galera? O vereador, ele representa o poder legislativo na cidade, no município. O deputado, ele representa o legislativo estadual na Assembleia e o legislativo federal no Congresso Nacional. Lembrando, inclusive, não está escrito aí, mas eu quero lembrá-los, que o Congresso Nacional também tem senadores que são escolhidos pelo povo. E aí alguém deve estar pensando, prof, por que eu tenho que escolher um deputado federal e um senador? Qual é a diferença deles? Muita gente vota para senador e para deputado federal e às vezes não está informado da diferença entre essas duas competências. Caras, os deputados federais, eles representam a população de um estado. Quanto maior é a população de um estado, mais representantes esse estado tem em Brasília. Mas isso poderia dar um problema. Embora seja assim, poderia dar um problema. Que tipo de problema, professor? Estados muito populosos, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, teriam muito mais deputados, na verdade, do que estados menos populosos. E aí, esses estados menos populosos, eles ficariam enfraquecidos nas escolhas das normas.
Para tentar reequilibrar essa disparidade é que existe o Senado. Você entendeu agora? Então, quando você vota no senador, você vota por representação de um Estado. Não representa o povo, e sim representa um Estado. E é fundamental que haja essa divisão, essa outra Câmara, que é o Senado, para que estados muito povoados, muito populosos, acabem se privilegiando na organização das normas, tá? Gente, continuando aqui, olha lá. E a gente tem uma segunda forma, é essa que eu quero chegar, é essa que eu disse que a democracia acontece de forma mais ativa, porque ela vai muito além do voto. Ela não precisa esperar a cada 4 anos. São os chamados conselhos populares. Eu vou ler com vocês. É uma representação local da sociedade. É como se a sociedade, por bairro, por região, escolhesse ali líderes da própria sociedade civil para representá-los, para que sejam atendidas as demandas, as necessidades locais. Você pode fazê-lo através de um vereador, de um deputado, de um senador, mas isso, às vezes, é mais complicado, leva tempo. Se você não gostar da atuação desses representantes, você vai ter que escolher 4 anos para trocá-los. Com a cidadania ativa, você faz isso no seu próprio bairro. Você conhece os líderes. São pessoas que dividem com você as mesmas angústias, que conhecem as regiões no dia a dia. E constituída aí a participação popular por comunidade, olha o que rola agora. Está aí na cor laranja. Esses conselhos populares elaboram sugestões de soluções para os problemas locais. Eu deixei em letra garrafal, diretamente para os órgãos institucionais. E aí acontece, galera, uma dobradinha. Em vez de você esperar que o vereador, que o deputado, que o prefeito, que o governador, sei lá quem você votou, tenha na agenda dele espaço para ir até o seu bairro, se apropriar do problema, depois também tenha tempo de pensar numa solução e encaminhar isso em nível institucional. Você percebeu? É um trâmite que leva um certo tempo e é relativamente complicado. Em vez disso, acabei de falar, você se organiza com os seus vizinhos, elabora projetos que atendem os interesses locais e você encaminha tudo isso até os representantes constituídos. E acompanha, cobra, exige, vai lá fazer os seus direitos. Mas eu tenho direito a isso, professor? É lógico que você tem, porque acima de tudo, você é um cidadão e está usando a cidadania agora ao seu favor e de forma ativa. Outra grande vantagem que a gente viu aí, ó, eu vou colocar de novo, vai dar uma puladinha, tá vendo? Tá pulando ali, ó. Quando a própria população se organiza para conseguir ser atendida em suas necessidades, ela deixa de depender de um vereador. Ela deixa de ficar na dependência de um deputado, de um prefeito, de um governador. Ela mesma faz a sua política. Tem uma expressão que quando o povo depende de um político, a gente chama de clientelismo, de paternalismo, é algo que não é legal na esfera pública. Legal do ponto de vista, não é ético, povo não tem que ser dependente, povo tem que ser ativo e fazer política. E por isso,
esse modelo dos conselhos populares, ele evita tanto o clientelismo como o paternalismo, porque o povo é colocado como protagonista de todos esses encaminhamentos. Vamos aqui para o nosso próximo LED, Conselhos Populares. Talvez você não saiba, mas a gente não está inventando nada. Os Conselhos Populares, eles já eram previstos, foram legitimados, ou seja, eles são legais e são também estimulados pela Constituição Cidadã de 1988. É isso mesmo que eu falei. Já estava previsto, foi legitimado e é estimulado pela nossa Carta Magna, pelo nosso mais importante conjunto de leis, tá? Um lance muito bacana é que os conselhos populares, eles fortalecem os municípios, é claro, porque as pessoas, elas vivem o seu cotidiano nas suas regiões, nas suas cidades. É lá que estão os problemas, é lá que tem que ser formuladas as soluções. E isso, evidentemente, empodera a municipalidade. E é claro, é fundamental para melhorar a qualidade de vida de uma forma mais pontual e rápida na vida das pessoas. E também tem outra vantagem, você está vendo aí. Conscientiza o cidadão sobre a importância dele participar de forma efetiva, ativa da política. Faz com que ele chame a responsa para si. Faça com que ele seja o coautor de toda a atividade política e não dependa mais de vereador, de deputado, de senador, de presidente, governador, prefeito e muito menos de uma longa espera de 4 em 4 anos para exercer a sua cidadania, tá? Por isso que quando a gente vê tudo isso ao qual eu estou descrevendo, a gente percebe como os conselhos populares são fundamentais para o empoderamento local. E, gente, quanto mais uma comunidade tiver consciência cidadã e saber atuar pelas suas necessidades, evidentemente ela vai ser mais atendida, vai conseguir a creche, vai conseguir melhoria na escola, vai conseguir uma melhoria no postinho de saúde, vai melhorar a qualidade do saneamento básico, do transporte e de todas essas atividades que impactam diretamente na vida das pessoas. Gente, vamos terminar a aula vendo esse último toque aqui do nosso slide, tá? Num primeiro momento, o Estado era governado pela vontade de um líder. Num segundo momento, o Estado ele passa a ser governado por aqueles que são especialistas em áreas muito técnicas. Num momento que nós estamos agora, o Estado ele é governado pelos políticos. Só que a gente pode evoluir. Produça, volta para o LED, olha lá, a gente pode evoluir, a gente pode ter um Estado que seja gerenciado e governado diretamente pelo povo. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa sugestão mais bem-vinda, tá, gente? Eu termino a aula aqui deixando um excerto sobre soberania popular, propondo uma roda de conversa que pode ser feita entre os estudantes e o nosso parceiro professor ou professora, e principalmente convido vocês a avaliarem a aula. Galera, foi bom estar com vocês. A gente volta logo, logo. Valeu! Beijão para vocês. Tchau, tchau.